Beelzebub, o príncipe dos demônios, segundo as Escrituras, primeiro em poder e em crime depois de Satã, segundo Milton, chefe supremo do Império Infernal, segundo a maioria dos demonógrafos. Seu nome significa Senhor das Moscas. Bodan sustenta que essas nunca eram vistas em seu templo. Era a divindade mais reverenciada dos povos de Canaã, que o representavam às vezes sob a figura de uma mosca, quase sempre com os atributos do soberano poder. Ele proferia oráculos. O rei Ocosias chegou a consultá-lo sobre uma doença que o inquietava, e foi por isso severamente repreendido pelo profeta Eliseu. A ele é atribuído o poder de livrar os homens das moscas que arruinam as colheitas. Quase todos os demonômanos consideram-no o soberano do império das trevas, e cada qual pinta segundo sua imaginação. Milton lhe confere um aspecto imponente, o rosto transpirando grande sabedoria. Uns representam-no alto como uma torre, outros com tamanho igual ao nosso. Alguns o descrevem em forma de serpente, aos que o veem ainda sob os traços de uma mulher. Tem que ter livro no nome? Olá, olá! Hoje vamos falar, no primeiro vídeo desse canal, que está começando agora, depois de um ano de atraso. Vamos falar hoje O Senhor das Moscas. Clássico do William Golding. Mas vocês viram no título do vídeo que eu quero apresentar outras formas de interpretar O Senhor das Moscas. Por que eu digo isso? Porque em geral eu vejo duas interpretações, ou pelo menos dois pontos do livro que são mais comentados, que é a alegoria para a ascensão do nazifascismo, né, para o totalitarismo, e a relação do homem, o lobo do homem, Hobbes versus Rousseau, esse tipo de coisa. E assim, eu sempre acredito no potencial do livro, principalmente se ele é um clássico. Eu sempre quero tentar extrair ao máximo da que a minha capacidade permite do livro, entendeu? Não só, tipo, ficar nessa coisa que todo mundo fala, porque assim, se é pra refletir, eu leio pra refletir, eu leio como um exercício de reflexão, não só como diversão. E assim, se é pra refletir sobre as coisas que as pessoas já me falaram, qual é o ponto de ler o livro, não é mesmo? Então, por isso que eu tento pegar outras coisas. Dito isso, eu não acho que essas interpretações estão erradas, eu só acho que elas são, do jeito que eu vejo elas sendo comentadas, elas são um pouco simplistas. Então, meu objetivo aqui é, primeiro, complexificar essas interpretações e, segundo, apresentar outras possibilidades que são bastante interessantes. Um grupo de meninos ingleses durante a Segunda Guerra Mundial cai numa ilha, vivem muito bem, depois não tão bem, e começam a brigar e revelam os aspectos mais sombrios do ser humano. É isso. O Tolkien já dizia que a alegoria ela acaba limitando um pouco a leitura do livro. Porque, querendo ou não, você acaba, por um viés de confirmação, você acaba tentando encaixar todos os detalhes que o escritor tentou colocar no livro dentro dessa alegoria. É claro que toda interpretação está sujeita ao viés de confirmação, não é? Isso aqui que eu estou falando está sujeito ao viés de confirmação. Dito isso, eu acredito que sim, a alegoria para o totalitarismo está presente no livro. Mas eu acho que ela é mais um meio do que um fim em si. Eu acho que ela é mais uma ferramenta que o Golding utiliza para falar de outros temas do que um fim em si. Porque, né, não tem muito mais o que falar sobre o nazismo, além de que é ruim, né, presidente? Mas antes de tudo a gente precisa dar uma contextualizada. O conceito de civilização, ele é central na história da Idade Moderna. Ela é civilização é um dos conceitos fundadores, porque ele está relacionado à atuação política, ao surgimento do urbanismo, ao humanismo, a ideia de que o ser humano é capaz de interferir no meio e alterar a própria história, e também serviu, obviamente, como justificativa para colonialismo, capitalismo, imperialismo, escravidão e tudo que de maravilhoso que há neste mundo, não é mesmo? Eu tô dando uma resumida em 6 meses de curso de História Moderna em 1 minuto, porque para ficar mais simples. Mas como que se relacionava o conceito de civilização? Existia a ideia até então de que existem os civilizados, que são dotados de razão, capacidade de organizar-se em sociedade,
que criam instituições políticas e, enfim, têm o bem viver e são cristãos e têm virtudes, enquanto opostos aos civilizados estão os selvagens que são irracionais e se deixam guiar pelos impulsos e pela lascívia sexual, esse tipo de coisa. Sempre existiu uma diferença entre o civilizado, o bárbaro e o selvagem. Tinha essas três ideias até então. Mas elas estavam relacionadas com cristianismo. Elas estavam 100% relacionadas com o cristianismo. Com o positivismo e com essa introdução do darwinismo, a civilização, a barbárie e a selvageria, elas são relacionadas a outras coisas. Mas é claro que também está relacionado ao cristianismo, só que o cristianismo ele se torna secundário, ou pelo menos ele não aparece tanto no discurso, ele se torna mais... a influência dele é mais velada. Então até então era isso. O que acontece a partir da Primeira Guerra e principalmente da Segunda Guerra? O conceito de civilização é questionado, porque os europeus, que eram os detentores da civilização, da razão e do bem viver, né, que viviam, que tinham a compaixão, que eram dotados dos valores cristãos, que não eram presentes nos selvagens, os europeus percebem que eles cometeram uma das maiores selvagerias no quintal de casa. A escravidão foi muito mais tempo, coisas tão horríveis quanto, entendeu? Vitimou muito mais pessoas, muito mais. Brasil, então, nem se fala. Só que existia uma ideia de que o outro, entendeu? O conceito de civilização, ele servia de base para essa relação de diferenciação com o outro. Então, quando tem o Holocausto, é esse questionamento, o que é ser civilizado? Porque se a nossa civilização, que era, enfim, a melhor coisa, né, o guardião da liberdade, fez isso, então, o que nos diferencia dos selvagens, né? E assim, tem várias menções no livro, não só menções, tem várias referências também, que permite a gente fazer essa leitura do que desse movimento, né, dessa crise de mentalidade, desse revisionismo do que é a civilização no livro. Por exemplo, ele é uma paródia, por assim dizer, de um livro que chama A Ilha do Coral, em que crianças também caem numa ilha, só que porque elas são inglesas, e os ingleses são civilizados, o império que nunca vê o sol se pôr, elas, enfim, elas vivem bem, elas criam tecnologias, é basicamente a Ilha Misteriosa for Kids, entendeu? Para crianças. E daí o Golding ele faz uma paródia mostrando como seria realmente essas crianças vivendo na ilha de uma forma realista. E além disso, o finalzinho do livro, quando eles vão ser resgatados, spoiler, não adianta muito falar spoiler depois que eu falo, mas enfim, vocês têm que se libertar um pouco dessa coisa de spoilers, tá? Não tomar spoiler é ótimo pra, enfim, nossa, que surpresa que eu tive. Só que a surpresa não te garante uma boa leitura. Eu diria, disse o oficial, enquanto imaginava a busca que tinha pela frente, eu diria que um bando de meninos ingleses, vocês são todos ingleses, não são? Saberia se comportar melhor do que isso. Quer dizer, foi assim no começo, disse Ralph, antes que as coisas... E parou de falar. No começo estava todo mundo junto. O oficial assentiu com a cabeça esperando ouvir mais. Eu sei, uma coisa incrível, como na Ilha do Coral. Por que eu falo que eu acho que é mais uma ferramenta do que um fim? Porque eu acho que a partir disso, ele vai falar sobre outros temas que são muito presentes na história da literatura, como, por exemplo, a banalidade do mal. Mas antes, vamos falar um pouco sobre Hobbes versus Rousseau. Foi aqui que minha interpretação encontrou alguns furos, para ser sincero. Mas em vez de simplesmente cortar, eu achei interessante apresentar o que eu pensei, e daí por que os furos que eu encontrei, né, por que eu acho que não se sustenta, e o que eu consertei, por assim dizer, o que eu mudei, né? Eu compreendo a leitura de Hobbes versus Rousseau,
Eu acho que ela é válida, mas eu também acho que ela é muito simplista. Qual era a filosofia do Hobbes? O homem em seu estado de natureza é mau. Ele, enfim, tem os impulsos e ele não sabe controlá-los, certo? Esse é basicamente isso. E o que controla os impulsos do homem é a formação de um estado de sociedade, ou seja, o poder. O Estado é quem controla esses impulsos de selvageria do ser humano. Já o Rousseau, o que ele falava é que o homem é naturalmente bom, o seu estado de natureza é bom, e a criação da a criação da propriedade privada, que marca a transição do estado de natureza para o estado de sociedade, é que corrompe o ser humano. Então ele fala, o homem é bom, a sociedade corrompe. O Hobbes fala, o homem é mau e a sociedade o controla. Se a gente interpretar os simbolismos que o Golding usa, as coisas vão ficar mais simples. Em primeiro lugar, é dito que a ilha tem o formato de um barco. E isso eu estou me baseando na aula da professora Eliane Robert Moraes sobre o conto Bárbara, do Murilo Rubião. Mas isso também a gente consegue interpretar de outras formas. A gente consegue chegar na mesma conclusão de outras formas. O barco representa um microcosmo da sociedade. Isso na história da literatura, em vários livros, em Moby Dick, isso está presente. Mas da mesma forma, né? Se a gente não considerasse isso como uma coisa realmente recorrente na literatura, a gente poderia entender o barco como, por exemplo, bom, a gente está usando a história da literatura também, mas enfim, a gente pode lembrar da Arca de Noé. A Arca de Noé é quem guarda a vida. Se a gente certo? É quem preserva a vida. E se a gente se manter nesse tema do Hobbes versus Rousseau, quem preserva a vida, na visão do Hobbes, é a sociedade. Outro simbolismo importante é a fogueira. Além da obviedade do iluminismo, né, a fogueira como a razão, né, o sono da razão cria monstros, esse tipo de coisa. Olha só a coincidência, para quem sabe a história do livro. O som da razão cria monstros. Tem outras coisas, né? O Ralph, que é, enfim, o líder democrático, né, da ilha, ele tem a fogueira como uma tentativa de comunicação com o mundo exterior, com a vida passada, ou seja, com a civilização. É literalmente um sinal de fumaça, é para chamar os barcos que estão passando e virem resgatá-los. A gente tem também os óculos do porquinho, que representam a tecnologia, certo? Porque, enfim, tem várias coisas interessantes, inclusive, com relação a isso. Porque a tecnologia é usada para criar fogo, certo? Os meninos usam os óculos para fazer a fogueira. E, além disso, o porquinho ele é o menino mais racional, ele é o menino mais ponderado, comedido, que mais se atém às regras e tal. Então, ele representa a razão. E ele utiliza os óculos para enxergar, porque senão ele fica cego. Ou seja, a tecnologia auxilia a razão a enxergar. Então a gente tem esses três símbolos que eu acho que são muito importantes. Se a questão fosse simplesmente o homem é lobo do homem, certo? E a sociedade é quem controla os impulsos selvagens do estado de natureza, seria muito mais lógico que o Jack e os meninos selvagens simplesmente abandonassem esses símbolos, certo? Primeiro que eles nunca saem da ilha. Eles só saem quando eles são resgatados, certo? Então, a todo momento, o Jack, que representa o estado de natureza, ele continua dentro do microcosmo da sociedade. E da mesma forma, ele despreza os valores que o Ralph colocou nesses símbolos da fogueira e do óculos. Ele não liga para a tentativa de salvamento, né, para a tentativa de comunicação. Ele acha que é uma coisa muito secundária. E da mesma forma, ele despreza o porquinho, ele despreza a razão. Mas ao mesmo tempo, ele rouba a fogueira, né, ele rouba o fogo em um primeiro momento. E depois eles vão lá e roubam os óculos do porquinho. Então, quando ele está fazendo isso, ele não está simplesmente renegando a civilização. Ele não está renegando o estado de sociedade, certo? Ele pelo um estado de natureza. Ele está ressignificando esses símbolos. Ele está pegando a fogueira e transformando, em vez de um símbolo de comunicação, em simples churrasqueira.
Ele tá transformando em um objeto de primeiro, subsistência e de poder, e uma arma, porque no final do livro ele taca... Eu falei, vai ter spoiler. Certo? No final do livro ele taca fogo na ilha, para que o Ralph não consiga fugir. Da mesma coisa com os óculos do porquinho. Ele monopoliza a tecnologia, ele não renega a tecnologia. Comecei a pensar que a questão não era tanto o estado de natureza, enfim, o homem é naturalmente bom contra o homem é naturalmente mal. A questão era mais esse processo em que emerge a selvageria e a brutalidade. Ela é o estado de natureza do Rousseau, o estado de natureza do Hobbes, ou o estado de sociedade do Rousseau? E eu tava achando ótimo, eu tava, nossa, que discussão incrível. Só que daí eu percebi alguns problemas. Em primeiro lugar, o tema da propriedade privada não é forte no livro. Você pode até dizer que ele aparece quando o Jack, enfim, monopoliza os óculos do porquinho, mas eu não acho que é uma discussão realmente séria, entendeu? Não tem tanto isso da propriedade privada. E ao mesmo tempo tem uma passagem que eu vou usar na minha cola, porque não vou ficar procurando no livro. Ralph se virava nas folhas, tomado pelo desassossego. Dartmoor era um lugar selvagem, como aqueles pôneis, mas agora ele não via mais encanto em regiões selvagens. Ou seja, ele deixa muito claro, ele escolhe sim a filosofia do Hobbes em detrimento do Rousseau. Ele acredita sim que a natureza do homem é o mal, certo? Então, daí eu fiquei triste, admito, fiquei bem triste. Fiquei pensando, talvez ou o livro não seja tão profundo assim quanto eu queria, ou eu não tenho essa capacidade toda de interpretação. E daí foi quando eu lembrei de outro livro, que também fala do mesmo tema. O Coração das Trevas, do Joseph Conrad. E sim, o Joseph Conrad é racista, e ele defende colonialismo. O Chinua Achebe tem um texto falando sobre isso. E, cara, não tentem falar que ele é anticolonialista, porque ele não é, certo? Todo o tema do livro é como os africanos selvagens influenciam o inglês a se tornar uma pessoa... o europeu a se tornar uma pessoa ruim, a voltar para a barbárie. Ou seja... Ele até pode ser anticolonialista, até pode dizer, ele não apoia o colonialismo. Só que não é porque, nossa, coitados africanos, é porque os africanos estão corrompendo os europeus, é por isso. A gente tem que também entender que um livro pode ser clássico, ele pode ser um bom livro e ser escrito por uma pessoa horrível. Essas coisas podem acontecer. O nosso papel como leitor é pegar esses livros e ressignificá-los, entendeu? E questioná-los, problematizá-los. A gente pode continuar lendo esses livros e pode continuar achando-os bons. Ele é muito bem escrito, o livro. É terrível, inclusive, como ele é bem escrito. E falar, só que não é uma coisa para se levar para a vida, não é mesmo? Enfim, mas isso também é outro questionamento e tal. É que eu gosto de pôr o dedo na ferida, sabia? Eu gosto de fazer... Você acha que Monteiro Lobato não é mais pra ser lido, né? Ou seja, ele está baseado, né, nessa ideia da civilização versus a barbárie também. E é incrível, porque ele é um livro que foi escrito só 50 anos antes. Só que nesses 50 anos, o mundo passou por 2 guerras mundiais e uma revolução russa, né? Então, são 50 anos muito atribulados. Já o Golding, né? Ele viu que as coisas não eram tão simples assim quanto o Conrad falava, né? Enfim. E o Conrad também está muito baseado naquela coisa que eu falei do evolucionismo e tal, mas enfim. Já dei esse contexto. Ele viu os homens civilizados cometerem os atos monstruosos apesar das instituições políticas. Ou melhor, ele viu as instituições políticas serem utilizadas para cometerem atos monstruosos. Certo? As mesmas instituições que deviam coibi-los, né? Coibir os atos monstruosos. Ele define muito bem, o homem é mau. A questão que fica é a sociedade, as instituições, a política, né?
ela é suficiente para coibir esses atos de selvageria? Esses elementos são capazes de suprimir a nossa tendência a banalizar o mal? Poderá o menino terminar o raciocínio? Citará autores que nunca leu? Terminará de falar sobre o livro de William Golding, O Senhor das Moscas? Na semana que vem, neste mesmo programa, neste mesmo canal, neste mesmo horário. Fiquem agora com cenas do próximo episódio. Não tinha nem arrependimento, mas também não tinha aquele prazer sádico de um serial killer. A gente percebe isso também nos sertões. Olha o monstro, vai pegar. Caralho, ele vai acertar o menino mesmo. Ele vai acertar o menino. Mas tem uma constante de símbolos fálicos nesse livro. Assim, são vários.